Toda foto tem uma história por trás. Fotos em algum evento importante, fotos que relembram o passado, fotos de boas memórias que foram vividas e fotos que registram como era a vida antigamente. Porém, existem fotos que simplesmente não podem ser explicadas, porque ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu decifrá-las até hoje. Fotos que contêm aparições sobrenaturais, evidências alienígenas e até pirâmides na Lua. Ficou curioso? Então veja esse vídeo até o final para que você também veja 10 fotos que até hoje ainda não foram desvendadas. Primeiro, o monstro na ilha de Hulk. Você acredita que possa existir o monstro do Lago Ness? Ou será que isso é apenas uma ficção científica de filmes para que possamos ter uma imagem um pouco assustadora de um bicho que vive dentro de um lago? De qualquer forma, parece que um desses foi registrado na Austrália. Acredite se quiser. Em 1965, o fotógrafo Robert Lee Serrek notou um peixe muito estranho próximo à ilha de Hulk, na Austrália, e imediatamente ele começou a registrar essas fotos, que até hoje é tema de debate entre os zoólogos. O monstro marinho da ilha Hulk, ele foi registrado na época e particularmente ele tinha em torno de 28 metros. Essa é uma dedução dos fotógrafos que registraram esse momento. Ele foi descrito como um girino gigante. E se esse é o tamanho do girino, imagina o tamanho do sapo. Hoje, muitos acreditam que isso na realidade tenha sido algum experimento realizado pelo próprio governo utilizando óleo e sacolas plásticas. Porém, as pessoas que estavam no local e registraram essa cena, elas afirmam que esse bicho ele tinha olhos, ele tinha boca, ele tinha até nadadoras e simplesmente ele abriu a boca e saiu nadando. Muitos na internet alegam que isso são na realidade imagens criadas pelo Photoshop. Só que se vocês pararem para analisar, em 1965 ainda não existia esse software. Sendo assim, o mistério do monstro do Lago Ness, ele ainda é um fato bastante curioso. Número 2. As luzes do Vale de Hesdalen. Essa foto ela foi tirada por um fotógrafo norueguês. Observe bem, ela não é a única evidência de existência de luzes estranhas que rodavam em cima desse vale. E ele também é situado na Noruega. Em 1981, foi registrado as primeiras luzes estranhas em cima do Vale de Hesdalen. Com todo esse mistério, os cientistas na época de 1981 começaram a prestar um pouco mais de atenção nesses fatos curiosos, através de sensores de alta tecnologia da Apple. E com isso, acabaram relatando que na realidade eram apenas 3 substâncias: escândio, ferro e silício. Os cientistas ainda têm muitas perguntas sobre o que de fato eram aquelas luzes. Poderiam se tornar uma nova fonte de energia? Será que elas são perigosas para os humanos? Será que a junção desses 3 eram talvez tóxico na época? E mesmo esse caso ele tendo mais de 40 anos, ele ainda não foi solucionado. Nem mesmo com a tecnologia que temos hoje em dia. E você, o que acha? De verdade? Dê um palpite para a gente poder discutir um pouco mais sobre isso. Número 3. O Cavaleiro Negro. Este objeto não identificado, ele foi localizado por um satélite artificial em 1960. Por conta da sua aparência, essa OVNI ela foi apelidada de Cavaleiro Negro. Desde então, esse objeto ele simplesmente aparece e desaparece da órbita da Terra. Há uma teoria da conspiração que na realidade essa OVNI ela vem para o nosso planeta simplesmente de uma forma para poder espionar um pouco mais sobre quem somos, sobre o que fazemos. Bastante curioso. Os cientistas, por outro lado, afirmam que na realidade se trata de um fragmento artificial que ronda na realidade em torno do nosso planeta. Mas convenhamos que a teoria de alienígenas ela soa na realidade um pouco mais legal, né? Em quarto, vamos falar sobre a senhora Babushka. Você já ouviu falar sobre ela? Em 22 de novembro de 1963, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, tinha acabado de ser assassinado. E sem dúvida, é um dos mistérios que ainda não foram solucionados que mais gera dúvida nos Estados Unidos. Porém, além da discussão sobre sua morte, uma outra está ganhando bastante importância, onde envolve uma senhora segurando uma câmera. Ela foi flagrada por alguns fotógrafos e estava usando lenço na cabeça, por isso recebeu o apelido de Babushka Lady. Os serviços de inteligência e também a CIA tentaram localizar essa mulher durante muito tempo, pois eles acreditam que essa mulher pode ter de fato gravado quem matou John Kennedy. No entanto, todas as tentativas de descobrir quem de fato era essa senhora falharam. Quem é essa mulher? Por que ela desapareceu do nada? Bem, não temos respostas, mas com certeza temos bastante perguntas. Em quinto, o homem caindo. Essa foto ela foi tirada pelo fotógrafo Richard Drill no dia dos ataques terroristas do 11 de setembro, em que 2 aviões atingiam as torres em Nova York. Rapidamente, a foto viralizou em todos os jornais do mundo. Seu impacto ele foi tão grande que em 2007 o Discovery Channel simplesmente começou a investigar
um pouco mais sobre. O grande mistério em torno dessa foto é que, na realidade, até hoje, ainda não identificaram quem de fato era ele. Muitas pessoas relatam que tinham ligação direta como parente ou que era amigo muito próximo desse homem, mas nada concretizado, fazendo assim que sua identidade, na realidade, ela fosse um mistério até hoje. Em sexto, o Homem do Tanque. Em 1989, essa foto ela foi tirada lá em Pequim, na China, na Praça da Paz Celestial. Nela, um jovem anônimo, ele bloqueou o avanço do tanque por meia hora e ele ficou parado esse tempo todo e ninguém o tirou. Até hoje, o fato de o que possa ter acontecido depois ainda é um mistério, pois até hoje ninguém sabe de fato quem era e o que aconteceu depois. Acredita-se que dias depois esse homem ele possa ter sido executado por ele ter se manifestado contra de forma criando um protesto, enquanto outras fontes afirmam que ele ainda está vivo. Porém, se não se sabe quem é, como vamos ter a certeza se ele está morto ou se ele está vivo? Ainda é um mistério até hoje. Independente disso, essa foto ela se tornou um marco no século XX. E o jovem foi eleito pela revista Time como uma das pessoas mais influentes do seu tempo. Isso me lembra mais ou menos o cara que criou o Bitcoin e simplesmente ninguém sabe quem é. De fato, ele é um homem extremamente rico e ninguém sabe seu paradeiro, ninguém sabe seu nome. É mais ou menos igual. Em sétimo, o astronauta de Solway Furphy. Essa foto ela pode parecer um simples relato de um pai com sua filha em meio ao campo. No entanto, se você olhar atentamente e entender mais os detalhes, você vai entender por que ela é o número 7º dessa lista. Em 23 de maio de 1964, Jim Templeton ele tirou essa foto com sua filha de 5 anos no interior da Inglaterra. Ele e sua esposa notaram que existia um campo elétrico quando tiraram a foto. Dias depois, ao revelar o filme, eles perceberam algo extraordinário. Uma figura vestindo um traje espacial cromado ao fundo da foto. A família garantiu que não havia mais ninguém naquele dia. Nem a polícia, nem especialistas da Kodak, nem investigadores conseguiram de fato entender o que aconteceu naquele dia, pois esse mistério na realidade ele foi visto de muitos ângulos e ninguém trouxe uma resposta concreta do que pode ter acontecido. Em oitavo, o esquadrão de Sir Goddard. Sir Victor Goddard, na realidade ele foi um militar britânico que lutou na sua Primeira Guerra Mundial. Em uma foto com seu esquadrão, Sr. Victor Goddard encontrou algo muito estranho quando ele relatou essa foto. Atrás do quarto homem à esquerda, se você olhar atentamente, perceberá que existe um rosto extra na foto. Essa aparição é de Fred Jackson, um soldado que morreu 2 dias antes dessa foto. Curiosamente, essa foto ela foi tirada no dia do seu funeral. Acreditem ou não, mas há quem pesquise fotos de fantasma e dizem que é possível ter esse tipo de aparição em fotos assim, que elas geralmente são capturadas por câmeras de vídeo e também por câmeras fotográficas. Em nono, pirâmides na Lua. Em dezembro de 1972, essa foto ela foi tirada pela NASA, durante a missão Apollo 17. Os astronautas, eles costumam registrar geralmente inúmeras fotos durante esse percurso de viagens espaciais ou até da própria ida à Lua. Mas essas fotos, geralmente, elas ficam mais voltadas para suas pesquisas. No entanto, uma delas acabou sendo revelada e chamou bastante atenção. A princípio, essa parecia uma foto super exposta, mas um olhar muito mais atento acabou revelando algo surpreendente. Silhuetas de 2 estruturas triangulares, muito parecida com as pirâmides de Gizé do Egito. O que será que essas pirâmides elas podem representar? Será que os egípcios viajaram até a Lua para construí-la? São construções alienígenas? Ou de repente são apenas fotos mal tiradas? São tantas perguntas que às vezes a gente nem tem tantas respostas assim. Bom, pessoal, se vocês chegaram até aqui, é que de fato vocês gostaram de saber mais mistérios assim como eu. Por isso, não se esqueça de deixar o like no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo para que juntos possamos revelar ainda mais mistérios. Tamo junto, galera. Fui!